pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Na videoaula de hoje, a gente vai finalizar o nosso porta-papel higiênico do modelo Brinco de Princesa. Na videoaula anterior, a gente fez aqui essa carreirinha de pontos baixos e ficou para a gente finalizar aqui o biquinho final e o fundo nessa videoaula. Caso você não tenha visto a primeira parte, eu vou deixar lá na descrição do nosso vídeo e passando aqui no card sugerido também, tá bom? Então, vamos para a continuação do nosso porta-papel higiênico modelo Brinco de Princesa, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então. Em cada argolinha aqui de 5 correntes, trabalhei 5 pontinhos baixos. Sobre cada ponto baixo, sempre trabalhei um pontinho baixo. Nos nossos cantinhos, na alcinha de 3 correntes, trabalhei 3 pontos baixos. No ponto baixo, 3 pontos baixos e no cantinho de 3 correntes, 3 pontos baixos também, tá bom? Então, aqui agora, finalizei aqui com 5 pontinhos baixos na argolinha. Venho aqui no ponto baixo, trabalho aqui um ponto baixo. Para finalizar, eu venho no primeiro ponto baixo que a gente fez e faço aqui um ponto baixíssimo. Aqui eu vou descartar este primeiro ponto aqui, vou vir para o próximo pontinho e vou fazer aqui um ponto baixíssimo e vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao ponto alto. No próximo ponto baixo, trabalho um ponto alto. No próximo ponto baixo, um ponto alto. Cheguei, então, naquele ponto baixo do meio daqueles 3. Neste pontinho baixo, eu vou trabalhar aqui agora 2 pontos altos. Feito 2 pontos altos, vou fazer aqui uma corrente e 2 pontinhos altos no mesmo ponto baixo de base. Então, aqui a gente formou um cantinho desta forma. Agora, pessoal, nessa parte aqui, eu vou pegar apenas na alcinha de cima da correntinha do ponto baixo, para ficar com essa alcinha de trás, pra gente poder utilizar ela no fundo do nosso porta-papel. Então, agora, no próximo ponto baixo, eu vou pegar apenas aqui, ó, na laçadinha de baixo e vou deixar a laçadinha de cima. Aqui eu trabalho um ponto alto. Feito o ponto alto, eu vou vir aqui para o próximo ponto baixo, pegando apenas na alcinha de cima e trabalho um ponto alto. Alcinha de baixo, perdão, a gente deixa a alcinha de cima. No próximo pontinho, a gente pega apenas nessa alcinha aqui de baixo, deixando a alcinha de cima reservada e trabalha um ponto alto. Então, aqui, note que a gente trabalhou aqui naqueles 2 pontos baixos dos 3. Então, vai sobrar aquele último ponto baixo que a gente mingou aqui também um ponto baixo. Aqui, pessoal, eu deixei aqui as alcinhas reservadas e a gente vai pegar agora a nossa argolinha e sempre quando a gente prender na nossa argolinha e voltar aqui nessa parte, a gente sempre vai voltar pegando apenas nessa alcinha aqui de baixo, deixando essa alcinha de cima reservada igual a gente deixou aqui, tá bom? Então, agora eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4 correntinhas aqui após fazer o meu último ponto alto. Vou pegar a minha argolinha e vou prender aqui com um ponto baixo nela. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Eu vou pular um pontinho baixo aqui de base, tá vendo? Vou pular aqui este pontinho baixo, e neste pontinho baixo aqui, que dá em cima daquele ponto baixo, eu vou pegar apenas nessa alcinha aqui de baixo e vou fazer aqui um pontinho baixo. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Eu venho aqui, ó, na argolinha, prendo com um ponto baixo. Prendi com ponto baixo, volto fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Caso você queira fazer com 7, você pode estar fazendo também. Aqui, eu utilizei 7 correntinhas apenas nessas 2 primeiras aqui, tá bom? Agora, eu vou pular um ponto baixo de base. No próximo ponto baixo, pegando sempre nessa alcinha de baixo, eu trabalho aqui um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Pego novamente aqui a minha argolinha e prendo aqui com um ponto baixo. Prendi, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou pular um pontinho baixo de base, no próximo, sempre pegando na alcinha aqui de baixo, faço um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou lá na minha argolinha, prendo com ponto baixo. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulo um pontinho de base, no próximo, pegando apenas na alcinha aqui de baixo, faço um ponto baixo. Aí, vai ficando desta forma aqui por enquanto.
Trabalho novamente 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou na minha argolinha, prendo com ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou pular um ponto de base, no próximo, pegando sempre na alcinha de baixo, faço um ponto baixo, porque aí vai ficar sobrando essas alcinhas aqui pra gente poder costurar o fundo aqui do nosso porta-papel. Então, a gente continua. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui na argolinha, prendo com ponto baixo. E 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pulo um pontinho de base, no próximo faço aqui um ponto baixo. Agora, eu já estou próximo daquele ponto baixo aqui que a gente fez em cima do ponto baixo. Aqui eu vou subir com 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Fiz aqui as 6, eu prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pulo um ponto de base, chego aqui, então, naquele ponto baixo que a gente fez em cima do ponto baixo que é ao lado do cantinho. Prendi com ponto baixo, volto fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora, eu venho aqui e prendo com um ponto baixo. Aqui agora, pessoal, a gente vai dar a voltinha aqui com pontos baixos até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente vai prender aqui com ponto baixíssimo e vai voltar fazendo ponto picô para ficar do lado direito. Como vocês podem ver, pra gente trabalhar pontos baixos aqui agora, vai ficar do lado avesso a nossa peça. Então, se você quiser virar aqui, já facilita. Então, agora eu vou preencher com pontos baixos. Aqui, a quantidade de pontos baixos depende da tensão de pontos de cada pessoa. Tem pessoas que fazem o ponto mais apertadinho, tem outras que fazem mais frouxo. Então, aqui, a quantidade é para você tampar toda a sua argolinha. Se você estiver utilizando uma argolinha maior, não tem problema. É só você preencher aqui toda ela de pontos baixos, tá bom? Então, aqui eu vou finalizar aqui preenchendo com pontinhos baixos. Até chegar ali no final. Prontinho, pessoal, já finalizei aqui, preenchi toda a minha argolinha com pontos baixos, até não ficar mostrando aqui a base aqui da argolinha, tá bom? Então, finalizei aqui o último ponto baixo, pra ficar mais firme aqui, eu vou prender bem aqui naquele ponto baixo que a gente fez aqui prendendo na argolinha, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Feito aqui o ponto baixíssimo, eu vou subir com 1, 2, 3 correntinhas e vou virar aqui a minha peça pro lado direito, que ficou, por enquanto, desta forma aqui, com os pontos baixos do lado avesso. Agora, eu vou voltar aqui e vou fazer um ponto baixo, formando um ponto picô. Eu vou pular um ponto baixo de base, no próximo, eu vou prender com ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas, pego nas duas alcinhas e fecho com ponto baixo, formando o ponto picô. Pulo um ponto de base, no próximo, faço um ponto baixo. Vai ficando desta forma aqui agora do lado direito. Então, eu trabalho as 3 correntinhas, pego nas duas alcinhas e fecho com ponto baixo. Fechei, formei o ponto picô, pulo um ponto de base, no próximo aqui, trabalho um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo até chegar aqui no final da nossa argolinha. Vamos fazendo 3 correntinhas, pega nas duas alcinhas aqui do ponto, fecha com um ponto baixo. Formou o ponto picô, pula um de base, no próximo faz um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo, então, até não chegar no final. Eu vou dar uma pequena adiantadinha aqui, trabalhando os meus pontos picôs e já volto. Prontinho, pessoal, já estou finalizando aqui o meu último ponto picô. A quantidade de pontos picôs depende da quantidade de pontos baixos que você fez. Então, fiz aqui o meu ponto picô. Agora, eu vou vir bem aqui, pessoal, dentro da correntinha aqui que a gente tinha finalizado, que a gente prendeu aqui com ponto baixo, vou fazer aqui um ponto baixíssimo para prender aqui na minha alcinha. E agora, eu vou trabalhar apenas 4 correntinhas. Feito 4 correntinhas, agora eu vou pular o ponto baixo aqui ao lado daquele ponto baixo em cima do ponto baixo, e no segundo ponto daqueles 3 que a gente fez aqui na alcinha, pegando apenas na alcinha de baixo, eu vou trabalhar aqui um ponto alto, pra ficar igual aqui do outro lado, tá certo? Fiz um ponto alto, pegando apenas na alcinha aqui do próximo ponto baixo na alcinha de baixo, trabalho um ponto alto.
No próximo ponto, sempre pegando na alcinha aqui de baixo, trabalho um ponto alto. Agora, aqui no meio, eu já posso introduzir aqui a minha agulha de forma normal e vou trabalhar aqui 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos no mesmo ponto baixo de base, formando aqui o meu cantinho igual a gente fez aqui no início, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai finalizar aqui. Faço um ponto alto no próximo ponto baixo, pegando de forma normal, um ponto alto no próximo ponto baixo e um ponto alto no próximo ponto. Como aqui é um cantinho, eu vou fazer 2 correntes aqui para não ficar repuxadinho aqui o meu trabalho. Fiz 2 correntes, eu vou pular este primeiro ponto baixo aqui ao lado do ponto baixo, e nesse ponto baixo aqui, ó, que a gente fez em cima do ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto baixo, ficando desta forma aqui o nosso cantinho. Agora, pessoal, eu vou fazer o meu biquinho aqui igual a gente trabalhou nessa carreira em bege. Se você quiser fazer correntinha, você pode estar fazendo. No meu, eu vou trabalhar direto, não vou fazer corrente. Só vou fazer corrente aqui do lado do meu cantinho para não ficar repuxado. Então, agora eu vou pular 2 pontos baixos de base. No terceiro, eu vou trabalhar aqui 7 pontos altos. Caso você queira fazer com 9, depende da tensão de pontos de cada pessoa, tá certo? Então, aqui eu já fiz 4, 5, 6, e para finalizar, 7 pontos altos aqui, ficando desta forma. Vou pular 2 pontos baixos de base. No terceiro ponto, eu vou fazer um ponto baixo, ficando desta forma aqui o nosso biquinho. Então, eu laço direto novamente, pulo 2 pontos baixos de base. No terceiro, trabalho aqui, então, 7 pontos altos. Então, sempre aqui vai dar certinho a nossa contagem de pontos. A gente sempre vai fazer um ponto baixo naquele ponto baixo que a gente fez da carreira anterior, tá vendo? Então, aqui, vou finalizar os 7 pontos altos do meu biquinho. Então, já fiz 3, 4, 5, 6 e 7. Feito aqui os 7 pontos altos, eu vou pular 2 pontos de base. No terceiro, que vai dar em cima daquele ponto baixo anterior, eu trabalho um ponto baixo, ficando com o nosso biquinho desta forma. Assim, a gente vai fazer até chegar no cantinho aqui de baixo. Laço o meu fio, pulo 2 pontos de base. No terceiro ponto, trabalho aqui, então, os meus 7 pontos altos. Como é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantadinha aqui até chegar no meu cantinho e já volto novamente com vocês, tá bom? Prontinho, já dei uma pequena adiantadinha aqui, então, fazendo os meus biquinhos desta forma. Sempre eu fiz fazendo 7 pontos altos, pulei 2 pontos de base, no terceiro prendi com ponto baixo. Pulo 2 de base, no terceiro ponto fiz 7 pontos altos. Chegando aqui no final, prendi com ponto baixo aqui em cima daquele ponto baixo da carreira anterior. Como aqui é um cantinho, eu vou fazer 2 correntinhas para não ficar repuxado. Vou pular o primeiro ponto baixo daqueles 3 e no segundo ponto eu vou trabalhar um ponto alto. No terceiro ponto aqui, trabalho um ponto alto. Naqueles 3 pontos baixos que a gente fez aqui em cima do nosso ponto baixo, no primeiro eu trabalho um ponto alto. No ponto do meio, eu vou fazer aqui 2 pontos altos. Feito 2 pontos altos, faço uma corrente e 2 pontos altos no mesmo ponto baixo de base, para formar aqui o nosso cantinho. Agora, eu vou voltar fazendo aqui nessa parte de baixo, igual a gente trabalhou na parte de cima. Eu vou pegar apenas nessa alcinha aqui de baixo, deixando a alcinha de cima pra gente fazer o fundo do nosso porta-papel, tá bom? Então, fiz aqui este primeiro pontinho aqui, eu já vou pegar aqui no próximo ponto, apenas na laçadinha aqui de baixo do ponto baixo. E vou fazer um ponto alto. No primeiro ponto daqueles 3, pego apenas na alcinha aqui de baixo, trabalho um ponto alto. No segundo ponto, pego apenas nessa alcinha de baixo, trabalho aqui um ponto alto. Aqui eu vou minguar o último ponto daqueles 3. Vou fazer 2 correntes, vou pular o ponto baixo aqui, certo? No primeiro pontinho baixo em cima do ponto baixo, eu vou pegar aqui, ó, nessa alcinha aqui de baixo e vou prender com um ponto baixo, ficando com o nosso cantinho desta forma aqui por enquanto. Caso você queira fazer mais pontos altos aqui no seu cantinho, você pode estar fazendo também. Agora, eu vou laçar direto sem fazer corrente,
Vou pular 2 pontos baixos de base. No terceiro ponto, pegando apenas na alcinha aqui de baixo, eu vou trabalhar os 7 pontos altos. Aqui eu vou fazer os pontos altos um pouco mais alongados para o meu biquinho aqui ficar maior. Então, aqui eu fiz 2, 3, 4, 5, 6 e para finalizar, 7 pontos altos aqui no mesmo ponto baixo de base. Pulo 2 pontos baixos, no terceiro pegando apenas nessa alcinha de baixo, eu prendo com um ponto baixo, ficando assim. Agora, eu laço direto, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto pegando apenas na alcinha de baixo, eu vou fazer aqui os 7 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 2, 3, 4, 5, 6 e para finalizar, 7 pontos altos aqui. Feito 7 pontos altos, pulo 2 de base, eu venho em cima daquele ponto baixo que a gente fez no ponto baixo anterior, pegando apenas na alcinha de baixo e faço aqui um ponto baixo, ficando desta forma aqui por enquanto. Então, agora a gente vai finalizar o nosso outro cantinho. Aqui no cantinho eu vou fazer 2 correntes para não repuxar. Pulo o primeiro ponto baixo daqueles 3, no segundo, lembrando que nessa parte a gente pega apenas na alcinha de baixo para ficar com essa alcinha aqui reservada, tá? E trabalho aqui, então, um ponto alto. No próximo ponto baixo, pegando apenas na alcinha aqui de baixo, um ponto alto. No próximo ponto baixo, um ponto alto. Cheguei, então, naquele ponto baixo daqueles 3 que a gente fez aqui no ponto do meio. Então, no ponto do meio, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Agora, eu posso pegar de forma normal no ponto baixo. Uma corrente e 2 pontos altos no mesmo lugar. Finalizei aqui, então, 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos no ponto do meio. Agora, eu volto aqui fazendo tudo que a gente fez aqui deste lado. Então, eu finalizo meu cantinho com um ponto alto no próximo ponto baixo, pegando de forma normal. Um ponto alto no próximo ponto baixo e um ponto alto no próximo ponto baixo. Faço 2 correntinhas, pulo o ponto baixo aqui do lado e no ponto baixo que a gente prende aqui, ó, no ponto baixo anterior, eu faço um ponto baixo. Então, a nossa parte de baixo, pessoal, vai ficar desta forma aqui. Agora, aqui a gente repete tudo que a gente fez aqui deste lado. Fiz meu ponto baixo, aqui dá certinho, a gente pula 2 pontos de base. No terceiro ponto, a gente trabalha aqui os 7 pontos altos. Finalizou aqui os 7 pontos altos, prende com o ponto baixo aqui, pulando 2 de base em cima do ponto baixo anterior. Pula 2 de base no terceiro ponto, que é o ponto do meio, faz aqui o biquinho. Pula 2, no próximo ponto, um ponto baixo. Como é apenas uma repetição, eu vou dar uma pequena adiantadinha aqui, então, e já volto pra gente finalizar e dar início ao fundo do nosso porta-papel. Prontinho, pessoal, já dei uma super adiantada aqui, então, fazendo o meu biquinho na cor laranja. Fiz aqui os meus 7 pontos altos, pulo 2 de base, no terceiro ponto, faço aqui um ponto baixo. Para finalizar, como eu estou aqui do lado do meu cantinho, eu trabalho 2 correntes, venho aqui na terceira correntinha e finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Agora, eu posso puxar um pedaço maior de fio e vou cortar aqui, porque essa parte aqui da frente do nosso porta-papel já ficou finalizado. É só embutir aqui essa pontinha de linha que ficou, tá bom? Aqui eu vou deixar pra me embutir depois, pessoal, que eu vou utilizar a agulha de tapeçaria. Aqui é o seguinte, a gente vai estar utilizando essa parte aqui de baixo, que a gente deixou aquelas alcinhas aqui reservadas para poder fazer o fundo aqui do nosso porta-papel. Então, agora, eu vou fazer aqui a laçadinha inicial. Feita aqui a laçadinha inicial, eu vou vir aqui, ó, na primeira correntinha que a gente deixou aqui ao lado, que a gente tem, onde a gente fez aqueles 2 pontos altos e uma corrente de 2 pontos altos. No primeiro pontinho, a gente deixou aquela alcinha reservada. Então, venho aqui no primeiro pontinho e vou subir aqui com 3 correntinhas para ser equivalente ao tamanho aqui do nosso ponto alto, certo? Agora, eu vou vir aqui para a próxima correntinha e já vou aproveitar para me esconder aqui meu fio. Trabalho um ponto alto. Na próxima alcinha de correntinha, um ponto alto. E aqui eu vou fazer essa carreira aqui, fazendo um ponto alto em cada alcinha de correntinha aqui que a gente deixou reservada da carreira anterior, tá bom? Então, em todas as nossas alcinhas aqui, a gente vai trabalhar um ponto alto normal. Aqui onde a gente não tinha trabalhado nada, a gente continua pegando apenas na alcinha de cima. Então, aqui a gente vai fazer a primeira carreira fechadinha.
apenas com pontos altos, sempre pegando aqui naquela alcinha que ficou, tá bom? Então, vou dar uma pequena adiantadinha aqui, trabalhando os pontos altos até chegar no final e já volto com vocês, tá bom? Prontinho, pessoal, já dei uma adiantadinha aqui, então, e estou finalizando os meus pontos altos, fazendo um ponto alto em cada alcinha daquelas correntinhas que a gente deixou reservada. Cheguei aqui, então, na minha última alcinha, ao lado aqui do meu cantinho, onde eu peguei de forma normal aqueles 2 pontos altos, uma corrente, 2 pontos altos. Então, aqui eu finalizo a minha carreira ficando assim. No meu, a gente ficou com o total, contando com as correntes iniciais, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pontos altos aqui, tá bom? Então, agora, eu vou subir com 1, 2, 3 correntinhas para ser equivalente ao ponto alto. Aqui, eu vou virar aqui a minha peça, certo? E agora, eu vou vir no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto normal. No próximo ponto alto, um ponto alto normal. Agora, eu vou fazer uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo aqui trabalho um ponto alto. E vou fazendo assim até chegar nos últimos 3 pontos. Então, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo um ponto alto. Uma corrente, pulo um de base, no próximo aqui eu trabalho um ponto alto. Uma corrente, pulo um de base, no próximo um ponto alto. Então, aqui, pessoal, a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacinhos. E aqui sobrou 2 pontos altos. Então, a gente trabalha um ponto alto aqui no próximo ponto, vem na terceira corrente, trabalha aqui um ponto alto. Então, sempre aqui no início e no final, eu vou ficar com 3 pontinhos altos, tá vendo? Então, agora eu subo com 1, 2, 3 correntes, viro aqui novamente a minha peça, que ficou assim por enquanto. A gente vem no próximo ponto alto, faz um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Se você quiser fazer aqui de espacinho, você pode trabalhar um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, tá bom? Eu vou fazer o início e o final fechadinho com 3 pontos altos. Agora, a gente faz uma corrente, vem no próximo ponto alto, faz um ponto alto ficando assim. Faz uma corrente, vai no próximo ponto alto, faz um ponto alto ficando desta forma. E assim, a gente vai seguir essa sequência até chegar ali no tamanho da divisão aqui do nosso porta-papel, de um rolo para o segundo rolo, tá bom? Então, a gente sempre faz um ponto alto sobre um ponto alto nessa parte dos espaços e uma corrente de separação. Quando chegar nos pontos altos fechados, eu trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Então, aqui, por exemplo, estou finalizando aqui os meus espacinhos com uma corrente e um ponto alto sobre o ponto alto, ficando desta forma aqui. Agora, eu venho aqui no próximo ponto, como aqui eu finalizo com os 3 pontos altos, eu faço ponto sobre ponto. Finalizei aqui os 3 pontos altos, subo com 3 correntinhas, viro aqui novamente o meu trabalho, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto, próximo ponto alto, um ponto alto. Agora, eu sigo fazendo aqui as minhas carreiras de espacinhos. Finalizou a carreira de espacinho, eu faço aqui os 3 pontos altos fechadinho. E assim, eu vou fazendo até dar o tamanho aqui necessário do fundo do porta-papel. Então, vou dar uma pequena adiantadinha aqui, então, e já volto novamente com vocês, tá certo? Prontinho, pessoal, já dei uma adiantada aqui, então. A quantidade de carreiras aqui depende muito da tensão de pontos de cada pessoa. Você vai fazer as suas carreiras até ficar aqui, ó, com essa carreira, dando mais ou menos na direção aqui da emenda, onde vai ser aqui a nossa divisão da primeira parte aqui do papel para a segunda parte, tá certo? Então, aqui no meu, foi necessário fazer 14 carreiras aqui ao todo. A minha primeira é de pontos altos fechados e 13 eu fiz aqui com 3 pontos altos no início, os buraquinhos e 3 pontos altos no final. Então, aqui na minha carreira de número 15, eu vou subir com 3 correntes para ser equivalente ao ponto alto. E agora, quando eu for fazer aqui a minha carreira, eu vou fazer uma carreira fechada. E vou pegar agora apenas nessa alcinha aqui da frente
e vou deixar a alcinha de trás aqui pra gente poder costurar depois. Então, venho aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto, pegando apenas na alcinha da frente. Venho aqui, então, no próximo pontinho, pegando só na alcinha da frente, deixando a alcinha de trás aqui reservada, faço aqui um ponto alto. Aqui eu vou fazer uma carreira fechada. Então, aqui agora, no meu espaço de uma correntinha, eu vou pegar apenas na alcinha de cima da correntinha, trabalho um ponto alto. Vou aqui no próximo ponto alto, sempre pegando nessa alcinha de cima, deixando a alcinha de trás aqui. Então, vou fazer essa carreira inteira aqui fechada, pegando apenas na alcinha aqui de baixo, deixando essa alcinha de cima reservada. Então, eu vou dar uma pequena adiantadinha aqui, fazendo a minha carreira fechada, fazendo um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto no meu espacinho. Aqui na correntinha, eu pego apenas na alcinha aqui da frente, deixando a alcinha de cima aqui reservada. Então, vou dar uma pequena adiantadinha aqui, então, fazendo a minha carreira fechada e já volto. Prontinho, já dei uma pequena adiantada aqui, então, fazendo a minha carreirinha aqui de pontos altos, pegando só na alcinha de baixo, pra gente ficar com essas alcinhas aqui, pra gente poder costurar aqui depois na nossa divisão do porta-papel. Então, aqui agora, no nosso penúltimo ponto, eu pego apenas na alcinha aqui da frente. Agora, aqui no último, eu posso pegar de forma normal. Eu vou fazer aqui o último ponto alto. Agora, a gente vai repetir aqui a mesma quantidade aqui de buraquinhos que a gente fez aqui, de carreiras com esse buraquinho. Então, eu vou fazer agora 13 carreiras desta forma. Então, eu vou subir com 3 correntes equivalente ao ponto alto, vou virar aqui a minha peça. Virei aqui agora, tá vendo? A gente pegou na alcinha pra ficar sobrando essa virinha aqui, vamos dizer assim. Agora, eu volto a trabalhar os 3 pontos altos fechados aqui no início. Então, já fiz 2 e no próximo, terceiro ponto. Fiz 3 pontos altos, eu volto a trabalhar uma corrente, pulo um ponto alto de base, no próximo faço um ponto alto. Faço uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. E assim a gente vai fazendo até ficar faltando os 3 pontos altos ali pra gente fazer fechadinho no final. Se você quiser fazer tudo de buraquinho, você pode estar fazendo também, tá certo? Porque também vai dar certinho aqui. Então, já estou finalizando, faço uma correntinha, pulo um ponto alto de base, no próximo trabalho um ponto alto. Então, aqui a gente fica novamente com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buraquinhos. Próximo ponto alto, um ponto alto. Para finalizar, eu venho dentro da correntinha aqui e trabalho o meu último ponto alto, ficando desta forma aqui. Agora, eu vou subir com 3 correntinhas e vou repetir tudo novamente, até a gente completar 13 carreiras aqui. Como eu já fiz a minha primeira carreira, eu vou fazer mais 12 carreiras iguais e já volto pra gente finalizar o nosso porta-papel juntos, tá bom? Bom, pessoal, já deu uma super adiantada aqui. Como eu expliquei anteriormente, a quantidade de carreiras aqui depende da direção do seu ponto. Você vai colocar aqui de forma que essa carreirinha fechada fique aqui nessa direção, onde a gente vai costurar. E a nossa próxima aqui também vai ser onde a gente vai costurar aqui o final. Então, na minha tensão de pontos, eu fiz aqui, ó, a primeira carreira fechada, certo? E trabalhei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreirinhas com o buraquinho. E trabalhei aqui a próxima carreira fechada. Fiz a carreira fechada, eu trabalhei novamente 13 carreirinhas aqui abertas, tá bom? Fazendo aqui no início 3 pontos altos, os 8 espacinhos e 3 pontos altos aqui. Para finalizar aqui o nosso porta-papel, eu vou fazer a minha última carreira fechada. Só que aqui eu não preciso pegar apenas em uma alcinha. Eu vou trabalhar de forma normal, um ponto alto sobre cada ponto alto feito da carreira anterior. Aqui eu posso pegar ou dentro da espaço da correntinha, aqui dentro, ou eu posso pegar por fora. Aqui, para finalizar, eu vou pegar o meu por fora, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui um ponto alto no ponto alto e um ponto alto no espaço. Um ponto alto no ponto alto e um ponto alto no espaço. Até chegarmos ali nos últimos 3 pontinhos, tá bom? Então, eu vou dar uma pequena adiantadinha aqui e já volto novamente com vocês. Prontinho, agora eu já estou finalizando os meus últimos pontos altos aqui.
Finalizei aqui o último ponto alto na terceira correntinha, eu vou puxar um pedaço bem maior de fio para mim poder estar costurando aqui agora na minha base aqui do meu porta-papel. Então, pessoal, agora que eu cortei aqui o meu pedaço de fio, a gente vai pegar outro pedaço de fio da mesma cor que a gente utilizou aqui, porque a gente tem duas costuras agora para fazer, tá certo? A gente tem a costura do meio do nosso porta-papel e essa costura de cima. Caso você tenha feito de 3, você tem que cortar outro pedacinho também, tá bom? Então, primeiro, pessoal, a gente vai costurar essa parte que a gente deixou aqui reservada, tá vendo? Então, eu vou pegar agora a minha agulha de tapeçaria, vou passar aqui o meu fio, e agora a gente vai costurar, vou dobrar aqui pra vocês poderem visualizar. Aqui tem a parte onde a gente fez aqui a nossa emenda, certo? Você pode escolher se você quer pegar aqui nessa de baixo ou aqui na de cima. Eu vou pegar nessa alcinha que fica de baixo aqui. Só que se eu pegar na alcinha de baixo, note aqui que vai sobrar aqui alguns pontinhos. Então, eu vou aproveitar e vou pegar aqui atrás deste primeiro biquinho aqui, tá vendo? Então, vou passar mais ou menos aqui atrás e vou passar aqui na alcinha que a gente deixou reservada aqui no cantinho, tá bom? Então, eu vou passar o meu fiozinho aqui. E aqui eu vou dar um nozinho. Dei o nozinho aqui agora, eu vou costurar aqui novamente. Eu vou passar aqui, novamente aqui de baixo, e vou pegar agora no outro pontinho que ficou. Por quê que eu vou prender aqui? Porque senão aqui vai ficar bem soltinho, tá vendo? Então, eu prendi, vou dobrar aqui novamente, e vou dobrar aqui para facilitar. Aqui agora, eu vou colocar na mesma direção aqui das alcinhas que a gente tem, tá vendo? Então, agora, eu vou passar aqui, pegando na alcinha que ficou reservada aqui de um lado. Deixa eu dobrar aqui pra ver se dá pra mostrar pra vocês. E na alcinha que ficou de cima do outro lado. E assim, a gente vai costurando nessas alcinhas que a gente deixou aqui reservadas, tá vendo? Aqui é aquela parte da alcinha que tem atrás do ponto alto. Tá vendo essa parte da costura? Então, eu tô utilizando essa alcinha aqui pra poder costurar. Então, eu passo aqui de um lado, ficando assim. Agora, eu pego aquela alcinha que ficou aqui de trás do ponto alto e a alcinha que a gente deixou reservada. E assim, eu vou costurando e não vai mostrar aqui do nosso lado direito, tá vendo? Nosso lado avesso aqui do lado direito ficou assim. Então, aqui, eu tô costurando nessa alcinha que ficou de baixo. Eu deixei a alcinha de cima aqui, tá bom? Então, eu vou pegando aquela alcinha que sempre tem atrás do nosso pontinho alto. Então, eu passo aqui de um lado, na alcinha que a gente deixou reservada, e na alcinha atrás do ponto alto. Desta forma aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês visualizarem. Pego aqui novamente na alcinha do ponto alto e venho para a alcinha que a gente deixou reservada. E a gente vai costurando aqui até chegar no final dessa mesma forma, tá bom? Então, com a ajuda da agulha de tapeçaria, fica bem mais fácil da gente poder estar costurando aqui. Então, eu vou dar uma pequena adiantadinha aqui, fazer bem rapidinho. Porque a gente tem que prender aqui esse pedacinho também, tá bom? Que ele fica pra fora dessas alcinhas aqui que a gente tem reservadas. Então, aqui eu já estou finalizando. Então, aqui a gente vai pegando mais ou menos, pessoal, na direção, porque aqui a gente não tem alcinha, tá vendo? Eu ia dar uma adiantadinha, mas resolvi mostrar aqui pra vocês como que eu vou fazer. Então, aqui eu vou passando aqui debaixo dos pontos altos, mais ou menos na mesma direção, e na alcinha do outro lado. Aí, eu venho aqui, passo debaixo novamente da mesma alcinha, apenas na parte de trás, pra não mostrar aqui do lado direito, tá vendo? E assim, a gente vai costurando aqui até chegar no final. Então, vou passar aqui novamente. Aqui eu vou minguar este pontinho e vou vir para o último, para não ficar muito pra cá. Aqui eu venho, então, e passo aqui, finalizando a minha costura. Finalizei aqui, para ficar com um acabamento melhor, eu vou passar aqui debaixo desses pontos altos. Passei aqui debaixo dos pontos altos, agora eu vou fazer o meu nozinho mais ou menos aqui no meio. Então, eu vou caminhando aqui, que isso aqui vai ficar do lado avesso, até chegar mais ou menos aqui no meio. Chegou mais ou menos aqui no meio, aqui agora eu vou dar o nozinho. Então, eu vou
fazer aqui um nozinho. Vou dar outro nozinho aqui. Dei aqui alguns nozinhos, agora eu vou passar aqui entre os meus pontos, para não ter o perigo de soltar aqui e para embutir esse pedacinho de linha aqui que ficou, tá certo? Então, vou passar aqui o meu fiozinho e vou cortar o excesso aqui. Vou passar aqui mais alguns. E agora eu corto o excesso aqui que ficou. Depois eu vou embutir este outro pedaço aqui também, certo? Então, aqui, pessoal, a gente já emendou essa parte, a gente já tem aqui essa parte já costurada, tá bom? Então, o mesmo agora a gente vai fazer deste lado. Só que deste lado é mais fácil, porque aqui a gente só falta uma correntinha deste lado e uma correntinha daqui. Então, agora eu vou pegar a agulha novamente aqui de tapeceiro. E vou passar aqui o meu fio. O meu fio tá um pouco desfiadinho. Passo novamente aqui na minha agulha. Aqui, como é o primeiro pontinho, eu vou passar aqui por baixo. Passei aqui por baixo, agora a gente vai costurar aqui, colocando o meu crochê do lado direito aqui pra mim, pra facilitar, tá bom? Aqui a gente vai colocar o pontinho bem rentinho ao outro, pra ficar bem certinho aqui a nossa costura. Agora, a gente vai pegar aqui uma alcinha que a gente tem aqui reservada e vai pegar aqui na alcinha de cima do outro lado. Agora, eu venho aqui do ladinho na alcinha de cima e venho na alcinha que a gente deixou reservada. E assim, a gente vai costurando na alcinha que a gente deixou aqui reservada e na alcinha de cima do fundo. Agora, eu venho na alcinha de cima aqui do fundo e na alcinha que a gente deixou reservada. O jeito de você costurar aqui, você pode ver o jeito que fica melhor. Eu gosto de fazer assim, então, agora eu venho aqui do lado e vou na alcinha de cima. Agora, eu venho na alcinha de cima e passo aqui nessa alcinha que a gente deixou reservada. Então, vou acabar de costurar aqui o meu e já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Bom, pessoal, já estou finalizando aqui a minha costura, tá bom? Ficou desta forma aqui. Agora, pro nosso cantinho aqui ficar puxando aqui essa alcinha, a gente vai fazer o final da mesma forma. Cheguei aqui bem no finalzinho, eu vou passar aqui, entre alguns aqui, umas 3 argolinhas, tá vendo? Antes um pouquinho do nosso cantinho. Passei aqui, agora, pra finalizar, eu venho aqui na terceira corrente equivalente ao ponto alto e puxo aqui, costurando. Agora, é só dar o nozinho aqui final, então, vou passar aqui nos pontos altos, porque fica melhor esconder aqui depois. Vou passar aqui novamente. E agora, eu vou dar o meu nozinho aqui, pra poder esconder aqui a pontinha de linha que ficou depois. Então, aqui eu já dei um nozinho. E vou aproveitar aqui pra esconder esse nozinho nessa carreira aqui de pontos altos que a gente tem aqui no nosso cantinho, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo, que vocês tenham conseguido fazer o seu porta-papel. Se você fez e gostou, não esqueça de deixar o seu joinha e o seu comentário aqui no canal, tá bom? E se você é novo por aqui, desce um pouquinho a tela, clique em inscrever-se e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!